Sandro Moda Marcos, a gente vai conversar com o juiz da comarca de Amargosa, Bahia. O doutor Samistoshi, ele utiliza exercícios terapêuticos de constelações familiares para tratar casos de adolescentes e autores de atos infracionais e suas famílias. Doutor, explica pra gente um pouco como é esse tratamento terapêutico de constelações familiares. É uma técnica que começou sendo usada na forma de terapia mesmo, em que se colocam pessoas representando os membros das pessoas de uma determinada família. Alguém apresenta uma questão, algum problema, algo que precise resolver. Então a gente coloca uma pessoa representando essa pessoa, uma pessoa representando o pai, uma pessoa representando a mãe. E esses representantes começam a manifestar sensações, sentimentos, trazem à tona aquilo que está oculto por trás da questão, aquilo que deu origem àquela questão, e que pode ser algum fato ocorrido no passado dessa família ou mesmo nos antepassados, avós, bisavós. Então nós adaptamos essa técnica para tratar casos de pessoas envolvidas com crimes e com atos infracionais. Hoje o foco foi nos adolescentes envolvidos em atos infracionais. Então tivemos a oportunidade de fazer algumas dinâmicas, alguns exercícios. Pegamos casos reais, casos concretos de famílias com questões, com problemas envolvendo crianças e adolescentes, e convidamos algumas dezenas de famílias envolvidas em processos judiciais, em que os adolescentes tinham algum envolvimento ou como autores de atos infracionais ou como vítimas, e trabalhamos essas questões. Eu fiz uma explicação sobre as dinâmicas sistêmicas, que tipo de fato, quando ocorre na família, que pode levar a algum transtorno, alguma dificuldade, que pode levar um adolescente a enveredar para o caminho das drogas, para o caminho da violência e a se envolver em atos desse tipo. E depois a gente colocou em prática isso, pôs algumas pessoas para representar os membros de outra família, e as pessoas puderam vivenciar isso. Então teve assim um pai que estava presente, que foi colocado no lugar de um adolescente, pôde sentir como um adolescente envolvido numa infração, como ele se sente. Teve o adolescente também que foi colocado no lugar de pai e pôde também sentir como é que é um pai de uma família desestruturada. Teve pessoas que representaram pessoas mortas dessa família. Então o pai de repente sentiu uma ligação com alguém morto na família dele, e por isso ficou claro que o pai não estava disponível para estar ao lado da mãe, para estar cuidando do filho. E a mãe pôde ver isso e reconhecer essa realidade. A mãe que muitas vezes, nesse caso que apareceu foi a mãe, mas cada caso é um caso. Mas nesse caso o que aconteceu? A mãe viu que o pai estava envolvido com uma situação, uma morte ocorrida na família dele, e ela compreendeu, e ela pôde amenizar a mágoa que ela tinha desse homem com quem ela teve o filho. Então no momento em que a mãe olhou para o filho e falou: meu filho, seu pai teve dificuldades, nós tivemos problemas, isso não tem nada a ver com você, e você pode olhar para ele como sendo seu pai. Isso trouxe uma libertação para o filho e fez com que o pai também se aproximasse. Então o resultado disso, na própria dinâmica que nós fizemos, na própria constelação, foi uma maior união entre o pai, a mãe e o filho. Isso tem um efeito na família que vivencia, nas pessoas que participam dessa dinâmica como representantes e nas pessoas que assistem e observam como é que isso funciona. Então é um exemplo da utilização dessa técnica na área da justiça, na justiça de infância e juventude. Desde quando o senhor começou a praticar essa técnica, deixa eu ver, de constelações familiares? Eu já vinha fazendo algumas experiências desde 2006, quando eu me tornei juiz aqui na Bahia. Eu usava em audiências algumas frases, algumas técnicas mais discretas. Mas desde outubro de 2012 eu estou aplicando dessa forma, na forma de palestras vivenciais, convidando dezenas de pessoas que participam de processos e
e fazendo a dinâmica coletiva. E a gente vem observando resultados muito bons, principalmente na área de família, na restauração de alguns vínculos familiares, um índice de acordos, de conciliações bem significativo. E agora estamos fazendo as primeiras experiências na área criminal e de infância e juventude. E também está tendo um resultado muito bom, que a gente vai continuar avaliando com o andamento dos processos, com as audiências. Doutor, tem todo um ritual assim preparativo antes de começar esses exercícios, não é? Não necessariamente, eu faço uma explicação. E eu aproveito que hoje mesmo tinha cerca de 90 pessoas reunidas, quase todas com algum envolvimento nos processos, ou como um adolescente autor de ato infracional, ou como uma vítima, ou como familiares. Então eu aproveitei a reunião para explicar algumas coisas sobre os vínculos sistêmicos, né? As constelações tem um autor, tem uma pessoa que desenvolveu esse método, que é o alemão Bert Hellinger. Então eu aproveitei para explicar sobre a origem do método e o que ele já descobriu utilizando as constelações, sobre as ordens, como funcionam as relações humanas numa família e o que causa a violência e o que causa a cura também, o restabelecimento da harmonia numa família. Essa terapia tem dado muito resultado aqui. O senhor já usou algumas pessoas aqui em Amargosa já, esse tipo de terapia? Olha, como terapia eu não usei em Amargosa. Eu tenho uma experiência pessoal minha e sei de diversas pessoas que obtiveram resultados maravilhosos com a terapia. Na justiça eu não aplico a terapia. Eu uso o método, aplico alguns princípios dessa terapia, mas o foco é outro, né? O meu foco não é resolver necessariamente, a pessoa não vem procurar uma terapia, eu não posso forçar uma terapia, mas o foco é resolver a situação, o conflito na justiça. E isso a gente vem tendo um resultado bom. Nós fizemos uma vivência em dezembro com foco na violência doméstica, onde chamamos assim algumas dezenas de casais envolvidos em violência doméstica, né? Agressores e vítimas. E a gente está avaliando aos poucos os resultados. Nas audiências a gente vê que tem alguns casos que estão bem, as pessoas voltaram, que pararam com a agressividade. Teve casos em que se separaram, realmente houve uma separação, mas estão mais em harmonia. E a gente ainda não tem índices definitivos para falar do resultado, mas a gente observa que algum resultado tem, que as pessoas estão sentindo uma paz maior, estão superando. Não todas, né? A gente não faz milagre, mas se puder auxiliar alguns já é uma satisfação. Doutor, muito obrigado. A gente queria agora ouvir suas considerações finais ao site da Amargosa Urgente. Eu quero dizer que eu estou satisfeito com o que eu estou encontrando na sociedade de Amargosa. Hoje mesmo nas constelações se mostrou uma sociedade relativamente madura, equilibrada, né? A gente fez um exercício de colocar jovens e colocar traficantes e a gente viu que os jovens têm uma estrutura, tanto os que participaram diretamente quanto os que foram representados. Então a sociedade amargosense tem muito potencial, tem um bom potencial de viver em paz, de se acertar, de ter uma firmeza, uma estrutura para não deixar a criminalidade entrar, não deixar as drogas tomarem conta. E o papel das famílias é fundamental nesse contexto. Sem esquecer, é claro, do papel do Estado, né? A gente sempre conta com a justiça. Eu sei que tem o Dr. Alberto fazendo um bom trabalho de base na vara de família, na vara civil. Eu estou aqui também para fazer o melhor que eu puder na vara criminal, na vara de infância e juventude. Temos bons promotores também dedicados, o Dr. Marcelo, o Dr. Jader. E contamos com os órgãos municipais também, para cada um fazendo sua parte, né? A família, o Estado, a sociedade, tem tudo para ser uma sociedade feliz. Muito obrigado.